primeira imagem que postamos na semana foi essa daqui, com 3 células que têm a sua característica morfológica repetindo ali entre elas. E como opção para esses 3 tipos celulares, a gente colocou letra A, 3 linfócitos, letra B, 3 linfócitos reativos, letra C, 3 blastos e letra D, 3 monócitos. E para responder a essa pergunta, a gente trouxe a resposta de Ronald, que respondeu a letra C. E é exatamente isso, pessoal. Temos aqui 3 blastos. E Ronald ainda justificou essa resposta dele. Ele colocou da seguinte forma: blastos possuem geralmente discreta basofilia citoplasmática, cromatina plana, frouxa, com nucleolo evidente. E é exatamente isso que a gente observa nessas 3 células. É uma célula que tem um grande porte, observe, dá pra gente colocar umas 4 a 5 hemácias dentro dessa célula. Tem uma cromatina frouxa e isso permite a gente observar os nucleolos. Essa cromatina é mais espaçada e quando a gente observa no microscópio, existe uma passagem de luz maior. E observem, pessoal, blastos são clones neoplásicos. Essas 3 células, elas mantêm uma morfologia, é representativa essa morfologia entre as células, coisas que geralmente, na verdade, característica que geralmente a gente não observa em linfócitos reativos, por exemplo. E Ronald ele ainda completa, falando que não são linfócitos típicos, pois estes são menores e possuem a cromatina condensada. Exatamente, pessoal. Os linfócitos ele têm um tamanho menor, é uma célula mais compacta e a cromatina ela é condensada. A gente observa uma cromatina mais escura. Por conta dessa condensação da cromatina, a gente tem pouca passagem de luz, a gente vê uma coloração mais escura o núcleo dos linfócitos típicos. Ele também fala que não são linfócitos reativos, pois a sua cromatina geralmente é condensada em blocos. Exatamente, a gente tem uma cromatina aqui nos blastos homogênea. No linfócito reativo, a gente observa partes mais condensadas, partes mais frouxas. E é isso que a gente está falando quando a gente diz que a cromatina do linfócito reativo geralmente é em blocos. Ele também fala que não são monócitos, pois estes possuem citoplasma azul acinzentado de aspecto sujo perfeito, isso aí que ele diz, e cromatina irregular e um pouco mais condensada, podendo apresentar dobras. Exatamente, pessoal. O linfócito reativo, além de ter essa cromatina em bloco, como o Ronald falou, tem uma basofilia citoplasmática mais intensa, algumas células do que os blastos, se a gente for comparar também, e os monócitos, que são as células totalmente irregulares, alguns também apresentam vacúolos, e a cromatina é um pouco mais condensada. É isso aí, eu sou o Thiago Alcântara E eu sou Larissa e Santana. você está no nosso quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana, onde a gente coloca todas as células coloca vários campos durante a semana, a gente vai colocando imagens e vocês respondem e na segunda-feira seguinte nós postamos as respostas, tá bom? Então, se você está no Facebook, no YouTube ou no Instagram, deixa o seu likezão aqui, por favor, curte o vídeo que é muito bom e ajuda a gente. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Se você estiver no YouTube, ative a notificação, é muito importante e ajuda a página a crescer. Então, seguindo, a gente fez aqui um segundo campo, um campo bem interessante também, que tiveram várias respostas corretas, a grande parte foi correta. A gente colocou esse campo aqui bem interessante de um paciente com a doença falciforme. Por que eu estou dizendo que é uma doença falciforme? Porque eu estou vendo drepanócitos. Então, eu estou vendo vários drepanócitos e eu sei que existe a presença de hemoglobina S ali presente. E eu não disse anemia falciforme, porque vocês já sabem, a gente só consegue dizer se é uma anemia falciforme, hemoglobina SS, né, um paciente homozigoto, quando eu tenho o eletroforese de hemoglobina para confirmar ali se ele tem SS ou se ele tem uma doença falciforme, como por exemplo SC, SD ou S-beta-talassemia, que é uma associação de uma hemoglobina S com outra hemoglobina variante, que nós chamamos de dupla heterozigose. Mas vamos lá. E aí tinha aqui algumas coisas e nós perguntamos. Letra A, são drepanócitos, linfócitos reativos e plaquetas gigantes?
São drepanócitos, monócitos e macroplaqueta? São drepanócito, linfócito reativo e macroplaqueta? Ou são eliptócito, linfócito reativo e macroplaqueta? A resposta correta é a letra C, tá? A gente trouxe algumas respostas aqui, Solange, Gé Carvalho, Amanda, mas praticamente todo mundo acertou. Tiveram algumas dúvidas, não vamos falar sobre isso. Mas a gente tem aqui a letra C, que são drepanócitos. Sim, nós temos drepanócitos com as pontinhas mais afuniladas, com a coloração puxando um pouco mais para o mais escuro do que de um eliptócito, por exemplo. Tem uma coloração mais escura, você consegue perceber facilmente isso no microscópio. E olha aqui, aqui você tem uma hemácia caracteristicamente normal, a coloração dela é mais clarinha, e você vê aqui os drepanócitos, eles são mais escuros. E tinha aqui também, tem, né, um linfócito reativo bem bonito, aquele linfócito reativo com característica plasmocitária, que ele tem uma intensa basofilia, então é bem característico essa cromatina extremamente condensada. Então aqui nós temos um linfócito reativo. E também tiveram dúvidas se era uma macroplaqueta ou uma plaqueta gigante, e aqui embaixo é uma macroplaqueta. Ela é grande, porém ela é menor do que uma hemácia. Se ela fosse grande e maior que a hemácia, nós chamaríamos de plaqueta gigante, não é isso? Exatamente. Aqui no próximo slide nós fizemos um esquema e Larissa aí, explica para eles. Exatamente, a gente trouxe aqui comparando, né, para vocês observarem o porquê de não ser uma plaqueta gigante, por exemplo. Aqui trouxemos uma imagem de um campo que tem várias plaquetas, plaqueta gigante e também macroplaqueta. E observem ali ao lado a foto que a gente postou. A gente postou a imagem de uma macroplaqueta, porque essa hemácia, ela não chega a ultrapassar o tamanho da hemácia. Se fosse como essa daqui que a gente postou, que uma hemácia, uma plaqueta muito grande que ultrapassa o tamanho da hemácia, sim, aí sim teríamos uma plaqueta gigante, mas nesse caso, essa plaqueta da imagem do desafio ainda é considerada uma macroplaqueta. E aqui embaixo nós temos um monócito. Observe a diferença entre o monócito e o linfócito reativo. Tá completamente diferente essas células, porque a gente trouxe um linfócito reativo com a característica plasmocitária, como o Thiago disse, e tem uma intensa basofilia citoplasmática, assim, intensa basofilia a gente não observa em monócitos. E aqui embaixo, para a gente verificar se é um eliptócito, se é um drepanócito, a gente consegue observar a diferença entre essas duas morfologias. O eliptócito ele é um charutinho, tem a ponta arredondada e não tem uma coloração tão intensa como a gente observa nos drepanócitos, que tem uma coloração mais intensa e tem as pontinhas mais afuniladas, mais fininhas, lembrando mesmo um foice. Seguindo, nós postamos também esse campo aqui, com 3 leucócitos bem bonitos em destaque. E aí, nós perguntamos letra A, B, C e D. É um blasto, um bastão e um segmentado. Letra B, é um linfócito reativo, um bastão e um segmentado. É um linfócito reativo e 2 segmentados, ou é um blasto e 2 segmentados? Tivemos aqui várias respostas interessantes, mas a resposta correta é a letra C, que é um linfócito reativo e 2 neutrófilos segmentados. Da mesma forma que aquele outro linfócito reativo, esse aqui ainda está com basofilia mais intensa, um linfócito reativo com hiperbasofilia citoplasmática, uma cromatina bastante condensada. E a gente teve aqui várias respostas interessantes. Teve até Edna aqui do time Atlas e Angela também, que comentaram aqui letra C. Então aqui a gente tem 2 neutrófilos segmentados e o linfócito reativo ainda temos aqui também algumas hemácias em alvo. Seguindo aqui, só para marcar para vocês, também a gente tem aqui a macroplaqueta e a hemácia em alvo que a gente não colocou aqui, porque não tinha espaço para isso, mas a gente tem uma macroplaqueta e tem aqui também a hemácia em alvo. E observem, pessoal, a gente não tem bastão nessa imagem porque todas as células que a gente postou ali da linhagem dos neutrófilos já tem uma segmentação nuclear. Por isso que a gente já considerou neutrófilo segmentado, 2 neutrófilos segmentados. A gente não tem blasto, porque essa célula, observem como tem uma intensa basofilia citoplasmática, já tem uma cromatina condensada, é uma cromatina em blocos também, que a gente observa áreas mais frouxas. Observem que o blasto ele tem basofilia citoplasmática, mas é uma basofilia citoplasmática branda, é algo mais claro, aquela basofilia, diferente dos linfócitos reativos que já aparecem com a basofilia mais intensa. Seguindo, nós postamos esse campo aqui, tá? Que a gente teve um costo em destaque muito bonito mesmo. E teve uma resposta muito interessante aqui, tá? De Ellen Malassisi, né? Ellen Malassisi.
Ela falou o seguinte: grande linfócito granular, que é uma célula de tamanho aumentado com granulação do seu citoplasma e a cromatina um pouco mais frouxa do que o de um linfócito pequeno. É um pouco mais frouxa, é uma célula maior, né, tem um espaçamento maior de cromatina, por isso que fica um pouquinho mais frouxo, mas não é tão frouxo assim. Eh, e ela falou o seguinte: quando em baixa quantidade, deve ser contado junto com os linfócitos, e em grande quantidade, devem ser contados separadamente. E se está no laudo, pode ser um linfócito NK ou um linfócito T citotóxico. E isso é interessante, tá? Quando a gente pensa em linfócito granular, automaticamente vem na cabeça linfócito granular, linfócito NK, mas pode ser um outro tipo de linfócito, que é um citotóxico ali também, o T citotóxico. E os grânulos desse linfócito é a granzina e perfurina, e ela falou e está presente em algumas leucemias. Isso eu aprendi com o time Atlas. Então aqui nós temos mais um membro do time Atlas participando dessa resposta do desafio. Resposta muito boa, tá? Ela é muito legal mesmo. Uma coisa que você falou em relação a contar separado, não existe bem um consenso referente a isso, tá? Você pode fazer como você falou, colocar como linfócito reativo e dizer na observação a quantidade e a característica, o linfócito grande granular, você pode colocar assim na observação, ou você pode deixar ele taxa de linfócitos e colocar também, quantificar em observação, que é importante que seja citado. Como mesmo você falou, pode ter alguma situação, tem leucemias, por exemplo, de grandes linfócitos granulares. E seguindo, nós postamos também esse campo aqui interessante, bem bonito. E o que foi que falaram aí, Larissa, pra gente? E a resposta para essa imagem veio de Sâmia. Ela disse que tem uma poiquilocitose moderada, com a presença de hemácias em alvo, que também podem ser chamadas de codócitos, esferócitos e policromasia. Exatamente, ela disse que tinha poiquilocitose e também reportou as formas alteradas, e isso é extremamente importante quando você estiver observando presença de formas anormais, reportar quais são essas formas, porque o médico ele não tem a lâmina, ele não vai poder ver o que só você está vendo, e isso é extremamente importante, você relatar a morfologia da hemácia quando ela estiver alterada. Nós temos de fato aqui as hemácias em alvo, que são essas hemácias que têm um conteúdo de hemoglobina central, caracterizando um alvo mesmo, e temos também os esferócitos, que são essas hemácias com tamanho diminuído, sem o halo central. É uma hemácia mais compacta e também com uma coloração mais intensa. Nesse campo também podemos observar a policromasia, que é uma hemácia que tem uma coloração puxando mais para o azulado. E isso, como a gente sempre comenta, nada mais é do que um reticulócito que se corou com a coloração hematológica normal. Por isso a gente observa essa coloração de hemácia puxando mais para o azulado. Parabéns, Sâmia, pela resposta. É isso que a gente observa nesse campo. Seguindo, nós postamos esse campo aqui também, um campo bem interessante e bem didático, que a resposta correta é a letra C, né, que é um linfócito, um eritroblasto ortocromático e um policromático. E a gente perguntou se era blasto e se era um orto e um poli, perguntou se eram 3 eritroblastos, se era um linfócito e um ortocromático e um policromático, que é a resposta correta. E nós perguntamos também se seriam 3 linfócitos. Muita gente acertou, né? Grande parte acertou, 90% das pessoas acertaram. E aqui a gente consegue ver que colocamos algumas respostas aqui de Crislane, Bruna e de Fredson. E Fredson acrescentou aqui, ele falou, tá um pouco diferente um dos outros, então provavelmente a letra C, isso aqui ele foi por exclusão. E a gente consegue perceber que aqui nós temos um ortocromático, o núcleo está quase sendo expulso, você tem um citoplasma aqui da mesma cor, que é a hemácia, esse núcleo aqui ele vai sair, e vai ficar uma hemácia bem bonitinha aqui, perceber que o citoplasma ele tem a mesma cor. Aqui em cima nós temos um eritroblasto policromático, já é um pouco maior, o núcleo é um pouco maior, o citoplasma já é mais azul, então aqui nós temos um eritroblasto policromático. E aqui é o linfócito, né? Cromatina condensada, citoplasma escasso e com a discreta basofilia, um linfócito clássico. Exatamente, a gente trouxe a resposta do Facebook. Se vocês não acompanham o Atlas no Facebook, dá uma passada lá, porque a gente também faz essas publicações lá no Facebook. E aqui, só para mostrar, né, a comparação entre o blasto e o linfócito, né, que algumas pessoas confundiram. Aqui você tem um linfócito com cromatina condensada, citoplasma aqui com a discreta basofilia, e aqui você tem um blasto com a cromatina já mais frouxa, aqui um azulzinho bem clarinho, e a gente consegue ver o núcleo azulzinho aqui,
Citoplasma também, uma basofilia discreta, e percebe que ele é maior também, não é isso? Exatamente, aí a gente consegue observar bastante aí, principalmente em relação à cromatina, pessoal, observem a diferença de uma para outra e também o tamanho da célula. E aqui, por fim, né, essa foi a célula do domingo, né, no finalzinho do domingo. E aqui nós temos também eritroblasto, e um eritroblasto ortocromático e um eritroblasto policromático, uma imagem muito bonita e didática que a gente tem aqui. Poli maior, o núcleo mais central, citoplasma bem azulzinho. Aqui embaixo o ortocromático, o núcleo bem piquinótico, bem condensado, e o citoplasma quase na mesma cor que a hemácia. E a resposta veio de Rosângela Kremer, que é membro do time Atlas. Aqui no perfil dela você consegue ver que existe uma tarja vermelha com o nome #Time Atlas. Os membros do time Atlas estão ganhando agora uma tarjazinha no seu perfil. E aí você vai saber quando as pessoas são membros do time Atlas. E você vai saber que essas pessoas elas são pessoas que estão no melhor time de hematologia do mundo, o maior e melhor time do mundo. E esse foi o nosso desafio da semana, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, compartilhem, curtam e deixem também os seus comentários, o que vocês acharam e sugestões. E aguardamos vocês no próximo desafio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Tchau!